sobre assuntos muito importantes e de interesse, especialmente daquelas pessoas, por exemplo, que sofreram acidentes, alguma coisa sobre direitos de benefício junto ao INSS, né? Vamos procurar aqui questionar as doutoras sobre essas questões que são de muito interesse, né? A revisão da vida toda e outros mais. Doutoras Luciana e Adriana, muito bom dia e é um prazer tê-las conosco esta manhã. Adriana. Bom dia, obrigada. Então, eu quero agradecer à rádio, o espaço, a todos os ouvintes, né? A doutora Luciene aqui, minha companheira, minha grande parceira, o doutor Gelson. Agradecer a todos os que estão nos ouvindo nesse momento. Bom dia, seu Chico. Bom dia, ouvintes. Agradeço ao espaço que foi cedido e vamos para essa entrevista muito importante. Muito bem. Bom, respondam de acordo com a vontade de cada uma, tá? Nós temos observado, doutoras, que os acidentes são constantes, né? Na vida do brasileiro, seja nas estradas, nas atividades laborais das mais diversas, né? E às vezes o acidentado, ele por não ter orientação, ele não sabe a quem se dirigir, se ele tem benefício auxílio acidente, se não tem. Por isso que eu gostaria de saber das senhoras, como é que, por exemplo, um cidadão que está trabalhando, de repente ele sofre um acidente e é obrigado a seccionar, por exemplo, um dedo da mão, né? Que é muito comum, né? Acontecer esse tipo de acidentes. Esse cidadão, ele tem direito a benefício do INSS? Sim, tem. Inclusive, existem 3 tipos de benefício por incapacidade. Um benefício para incapacidade temporária, que a gente chama de auxílio-doença. Se a incapacidade é definitiva, aposentadoria por invalidez, no caso que ele não tenha data possível para recuperação, ou seja, pouco provável que ele volte a trabalhar. E tem um benefício também que é auxílio-acidente, que a gente faz muito lá no nosso escritório, a gente vê muito, que é o conhecido como pecúlio. Você que está em casa nos ouvindo já deve ter ouvido falar ou conhece alguém que recebe o pecúlio. O que é esse auxílio-acidente conhecido como pecúlio? Então, ele é um benefício que ele é pago em razão de algum acidente, devendo aqui explicar que esse acidente, muitas pessoas acham que é só acidente de trabalho, mas não, pode ser um acidente de trânsito, pode ser um acidente doméstico, pode ser um acidente jogando futebol. Ele é pago para qualquer tipo de acidente, quando a pessoa ela ficou com o que a gente chama de uma sequela, ela ficou com uma redução na capacidade de trabalho dela, então ela não faz mais o que ela fazia antes. Ela pode voltar para a atividade, mas não vai ficar com a capacidade 100%. E aí, ela pode trabalhar e receber esse benefício que a gente chama de título indenizatório. O que ele quer dizer isso? Ele é geralmente o valor 50% do que a pessoa recebe de auxílio-doença. Então, no mínimo, vai ser meio salário mínimo. Só que esse aqui, como o objetivo dele é compensar essa redução na capacidade, a pessoa vai poder receber até a sua aposentadoria e pode trabalhar, não tem nenhum problema. E qual é o procedimento, doutora, para, por exemplo, esse cidadão acidentado que eu exemplifiquei aqui, ele deve tomar? Quais são os procedimentos? Sim. Se no caso ele está como empregado, ele está vinculado à empresa, ele vai apresentar o seu atestado superior a 15 dias, a empresa vai encaminhar ele para o INSS, possivelmente ele receba primeiro esse benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, que todo mundo conhece, né? E aí, quando chegar o momento da alta do auxílio-doença, aí nós vamos poder pleitear para ele esse benefício de auxílio-acidente. E se essa pessoa tem MEI? Ela pode ter direito também. O que nós vamos ter que verificar? Porque esse benefício, ele é primordial para quem é empregado. Mas, será que essa pessoa tem um MEI hoje? Será que ela não está no que a gente chama de período de graça, que é o quê? Aquela pessoa que foi empregado, mas aí ela está num período que ela ainda fica protegido pelo INSS por essa condição de empregado? Porque se a pessoa para de contribuir hoje, ela ainda fica protegida, ela ainda fica tendo direito a benefícios por um ano, se ela está desempregada mais um ano, e ainda se ela tem uma condição específica, que é quem já tem 120 contribuições, quem trabalhou mais de 10 anos para o INSS, ela pode ficar
com mais um ano ainda. Então, também muita gente não sabe, Chico, mas a pessoa que parou de trabalhar, que está desempregada, ela pode estar numa condição de até 3 anos estar protegida pelo INSS. Quer dizer o que? Ela ainda pode pleitear benefício se ela se acidenta, se ela fica numa condição de doença que ela não pode trabalhar, se falece, deixa a pensão por morte. Então, isso também é importante a gente falar, porque a pessoa não precisa estar somente contribuindo, somente com carteira assinada para ser protegida. Ela pode estar nesse intervalo desempregada e ainda assim ter direito a benefício. E se o cidadão é autônomo? É a mesma coisa? O que acontece? O autônomo... Há uma diferença. Né? Em regra, ele não tem direito ao auxílio-acidente. Só que o que a gente tem que analisar? Ele está autônomo hoje, mas será que ele não está nesse período de até 3 anos que ele ainda pode estar protegido lá pela condição de empregado? Então, tem casos que a gente consegue puxar Cada o benefício. caso é um caso. Né? Isso. Muito bem. Revisão da vida, que isso aí é um assunto, olha, que deu pano para manga aí. Sim, deu bastante, né? E aí? O que acontece? Muita gente nos procura, todo mundo quer saber, está interessado, e realmente o INSS, ele erra bastante. Então, você que não está contente com o teu benefício, né, que acha que ganha muito pouco, que ganhava muito mais trabalhando, eu vou te dizer que é grande a chance de você ter razão e o INSS ter errado mesmo no cálculo do teu benefício. O que é a revisão da vida toda, que é uma das tantas possibilidades que a gente tem hoje de aumentar o valor do benefício. Essa é uma revisão bem específica, que ela vai atingir quem se aposentou de 99 até 2019. Porque o que aconteceu? Até antes de 99, a média para se apurar uma aposentadoria era as últimas 36 contribuições. E depois veio uma lei e disse, não vai mais ser só esse pouquinho de contribuição, não. Vamos incluir todas as contribuições da pessoa. E aí veio o que a gente chama de uma regra de transição para dizer, nossa, como o jogo alterou muito, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma regra diferenciada. E a partir de agora, só vai entrar nesse cálculo as contribuições a partir de 94. Só que o que acontece, Chico? Muita gente que se aposentou nesse período, ele tinha muita contribuição boa antes de 94. E isso fez falta nesse benefício. Nós temos um caso que a gente usa lá no escritório, entre tantos outros, mas esse eu gosto de frisar porque olha a situação. Muita gente pode se encaixar nessa situação. Era uma gerente de lojas, ela tinha uma colocação boa no mercado de trabalho, ela era gerente de uma rede grande de lojas, ela tinha um salário muito bom. E lá por 95, essa empresa fechou, ela ficou desempregada e ela não conseguiu mais se inserir no mercado de trabalho, teve poucos vínculos. Então, esse caso dela prejudicou muito ela, porque as contribuições boas estavam antes de 99. Então, o que é a revisão da vida toda? É a gente trazer essas contribuições antes de 94 para o cálculo da pessoa para aumentar o valor do benefício. Então, claro, sempre que eu digo, é preciso fazer um cálculo. Eu sei que lá no meu INSS, se a pessoa clicar, tem um link que vai dizer revisão da vida toda. Só que a gente fala, nunca peça nenhuma revisão sem ter certeza do seu direito. Por quê? Quando a gente pede uma revisão, o INSS ele pode baixar o valor do teu benefício. Então, antes de pedir qualquer revisão, é importante fazer um cálculo para ver se realmente essa pessoa vai aumentar o seu benefício. Doutora, eu queria lhe fazer uma pergunta relacionada com esses cálculos que o INSS faz, né? Por exemplo, nessas revisões, por que o INSS só revisa questões de aposentados de 1990 e não sei o que para cá, não é? E para trás não resolve, por exemplo, situações de aposentados que estão ganhando cada vez menos, não é? Por que isso acontece na sua visão? Também que a gente tem 2 situações. O que acontece? Primeiro, existe uma desvalorização da aposentadoria em relação ao salário mínimo. A gente sabe, todo dia os clientes nos perguntam lá nas mídias sociais, no escritório. É muito comum a gente ouvir assim, Chico, eu me aposentei com 3 salários mínimos, hoje estou com 1,5. Né? Quem nunca ouviu isso? É muito comum. O que acontece? Hoje, os benefícios não são mais concedidos em salário mínimo. Teve uma época que era, né? Hoje não é mais. E aí, todo ano o benefício muda, o benefício corrige. Quem ganha um salário mínimo sempre vai acompanhar
essa correção do salário mínimo, porque nenhum benefício, em regra, né, o auxílio acidente é uma exceção, pode ser menos que um salário mínimo. Essa é a regra. Agora, a pessoa que ganha além do salário mínimo, ela vai corrigir pelo índice INPC. Então, o que vai acontecendo? Como a correção do salário mínimo é maior, a pessoa que se aposentou com 1.500, vai acontecendo essa desvalorização, vai chegar um momento que vai cair no salário mínimo, porque o salário mínimo vai aumentando mais e o benefício dela vai tendo uma correção inferior ao do salário mínimo. Mas isso é uma grande injustiça, né? Sim, com Que certeza, coisa. gente. Também, como eu disse, existe uma explicação. Não é plausível, não é o que a gente acha certo, né? Não é o que a gente gostaria, mas tem essa explicação. Uma outra situação que nós temos que ficar muito atentos é o prazo para revisão dos benefícios, que isso aí causa um pouco de confusão. Por quê? Qual o prazo para revisar um benefício? O prazo é 10 anos. Tá? Qualquer revisão de benefício, se passou de 10 anos, a pessoa não vai mais poder revisar, mesmo que o INSS tenha errado o cálculo. Então, tem que ficar atento, porque o prazo passa, né, Chico? As pessoas se envolvem com as coisas da vida, o tempo vai passando, quando vê, 10 anos passa. Mas o que eu quero chamar bastante atenção é para quando conta esse prazo. Porque o que acontece? Esse prazo, ele conta do dia 1º do mês seguinte ao recebimento do primeiro pagamento. Então, não é do dia que a pessoa fez o pedido lá do INSS. É do dia 1º ao mês seguinte do que ela começou a receber o primeiro pagamento. Por quê? O que é comum? A pessoa faz o pedido no INSS e o INSS nega. Aí a pessoa tem que fazer o pedido via judicial ou faz um pedido lá no INSS mesmo para ser revista aquela situação. E aí o tempo vai passando. Talvez a pessoa ingressou com a ação para receber em 2015, fez seu pedido em 2015, vai receber em 2020. Então, vai contar lá do primeiro pagamento, lá em 2020. Não é da data do pedido. É sempre o dia 1º ao mês seguinte é o primeiro pagamento. Aí a gente consegue salvar muita gente aí para revisar, para aumentar o seu benefício. Olha, está chegando aqui uma pergunta de ouvinte que está nos acompanhando já na entrevista e diz assim, ó, aos 48 anos eu fui encostada, como se diz, e aos 59 aposentada definitivamente por invalidez. Hoje, com 62 anos, eu posso voltar a trabalhar? Assim, se a pessoa está ou encostada ou aposentada, ela recuperou a sua capacidade de trabalho, ela pode voltar a qualquer momento. Se ela se recuperou, ela pode voltar. Claro que se não se recuperou... Até o que quer dizer, em razão da idade, às vezes é de analisar, será que essa pessoa já não tem direito a uma aposentadoria por idade? Que hoje a idade da mulher é 62, o homem 65, né? Tendo a idade dela. Será que não vale a pena fazer um cálculo para ela fazer uma contribuição e se aposentar numa aposentadoria por idade, talvez numa condição melhor? Deixa eu conversar agora com a doutora Luciene, né, que está quietinha, até agora não participou. Doutora Luciene, auxílio acidente na esfera trabalhista, o que a senhora tem a dizer? Então, Chico, muitas pessoas entendem que o auxílio acidente ele é devido se ocorre algum... cortou o dedo, né, perdeu uma perna. Muitos trabalhadores acontecem isso, né? E realmente muitos deles têm o direito do recebimento ao auxílio acidente. Porém, uma coisa muito importante que deve ser dita é que não é somente acidente típico de trabalho que tem direito ao auxílio acidente. As doenças ocupacionais equiparadas a acidente de trabalho também têm o direito. Podemos citar, por exemplo, LER, né? Doença no ombro, no cotovelo, na mão, que restam com sequela, que restam com uma limitação. A pessoa entrou na empresa com 100% do movimento, fez o exame admissional, estava apto para o trabalho e, com o passar do tempo, laborando os movimentos repetitivos, acaba perdendo e gerando alguma doença ocupacional. Dito isso, se restou com alguma limitação, teve que se afastar pelo INSS, também pode pleitear o auxílio acidente, porque ele se equipara ao acidente de trabalho. Doutora, aquelas pessoas, por exemplo, que têm doenças incuráveis, não é? Uhum. Existe uma relação, a gente sabe, de doenças que o INSS aposenta, não é? As pessoas, independentemente da idade, não é assim? Muito bem. O que eu queria saber é o seguinte,
por que o INSS, ao receber, por exemplo, um pedido de uma pessoa que tem doença incurável, né, leva lá todos os seus documentos, exames, etc., pareceres de médico e nega. Aí o camarada tem que fazer uma defesa, né, administrativa, e aí a administrativa nega também, e você acaba indo para o judiciário dá ganho de causa para o interessado, e aí o INSS toma um prejuízo danado. Eu sei, por exemplo, de uma pessoa que passou por esse caso, né? E ela acabou ganhando a questão do INSS, e o INSS teve que pagar ainda todos os atrasados, cerca de quase R$200 mil de prejuízo, porque a perícia achou que não devia dar aposentadoria, se estava tudo direitinho, né? Estava tudo certo, correto, não havia maracutaia nenhuma. O que a senhora fala sobre isso? O que eu observo na esfera trabalhista, né? Geralmente as perícias são feitas por ortopedistas, porque geralmente é coluna, ombro, cotovelo, braço, perna, né? Na questão trabalhista, quando a gente vai requerer algum benefício e o INSS ele indefere esse benefício, a gente ingressa na esfera judicial e a perícia que será realizada pelo cliente será com um médico especialista na área, né? Então, ou ortopedista, ou, enfim, a área que se fizer necessário. Já na questão da previdência com a doutora Adriana, eu creio que também é mais ou menos isso, né? E aí o INSS acaba, muitas vezes, perdendo, né? Sendo atestada a incapacidade ali, a sequela, a limitação pelo perito especialista, e aí vai ser condenado ao pagamento, né? É assim mesmo, doutor? Sabe, Chico, que isso aconteceu na minha família, uma história que não tem explicação. Porque a minha família veio do rural, meus avós eram pequenos proprietários de uma propriedade rural, trabalhavam. E quando a minha avó faleceu, o meu avô, eu era criança na época, né? Eu não pude auxiliar, nem participava dessa discussão, mas o meu avô, ele fez um pedido no INSS e ele tinha tudo comprovado, que era uma pequena propriedade. E quem se encaixa na situação, quem trabalha numa pequena propriedade, sabe a diferença que o valor de um benefício faz. No mais que seja um salário mínimo, porque não há um giro do dinheiro. A pessoa tem o dinheiro quando vende um produto, quando vende um animal, quando vende uma mercadoria. E o meu avô demorou muitos anos para conseguir reverter isso. Eu acho que passado assim 8, 9 anos na época, mesmo com tudo certo, com toda a documentação. Então dizem que essa história ficou muito tempo esquecida e ela voltou porque eu tive que pesquisar, porque dizem que a gente faz direito para corrigir uma injustiça da minha família. Eu comecei a pesquisar, será que não tinha nenhuma situação no INSS? E sim, achei essa situação, né? Veio para mim. E realmente eu lembro que eu sentia uma impotência, não poder ajudar, não poder opinar, né? Era uma criança, mas hoje eu consigo me realizar fazendo isso pelos meus clientes, porque essas pessoas que a gente defende, essa pessoa que não tem explicação INSS negar, que estava tudo certo, que ela tinha essa documentação e que infelizmente tem que passar por esse processo demorado. Mas a gente trabalha aí todo dia tentando corrigir essas injustiças do INSS. Seja na concessão de um benefício, seja no valor do benefício, seja numa perícia negada, né? Por isso que a gente tem um escritório, né, doutora Luciane, a gente procura se especializar, estudar todos os dias para poder ajudar essas pessoas. Bem, para concluir, doutoras, como é que a gente faz para encontrá-las? Aonde? Endereço, escritório, onde fica? Isso. Telefone, por favor, porque eu sei que vocês vão, a partir de agora, serem procurados pelos ouvintes, né? Os interessados aí nessa questão de aposentadoria, etc., junto ao INSS. Claro, ficamos à disposição, né? A gente esclarece dúvidas, claro que no seu tempo, porque a gente tem um volume de trabalho grande, mas a pessoa, se eu tenho uma dúvida, a gente já esclarece por ali também, tá? Então, nosso endereço é em Passo Fundo, na rua Paissandu, 1193, sala 1001, e é bem fácil de achar, né, doutor? É do outro lado da Anhanguera, Antiga Brahma, muita gente ainda procura pela Antiga Brahma, lá na Paissandu. Bem em frente. E é muito importante que os ouvintes busquem os direitos deles, né? Às vezes pensam, mas eu não sofri acidente de trabalho, né? Nunca aconteceu nada. Mas saiba que se você caiu de uma escada, restou alguma sequela, alguma limitação, você também tem direito, né? Isso, tem o nosso WhatsApp também, Isso. né, doutora? Pode passar. É 54
99928-8414. Isso. Bom, agora a gente vai ter que continuar, viu? Tá chegando perguntas aqui, ó. Estamos à disposição. E isso é muito bom, né? Olha aqui, ó, sou aposentado por invalidez. Se eu retornar ao trabalho, eu perco benefício? E mesmo sem contribuir, a mulher tem direito de se aposentar? E qual é a idade? Sim. São duas perguntas numa só. Isso. Sim, a pessoa, se ela voltar a trabalhar, o INSS entende que ela recuperou sua capacidade para o trabalho e o benefício vai ser cortado. Tudo é de analisar caso a caso. A mulher, existe um benefício para a pessoa que nunca contribuiu ou contribuiu muito pouco, que é o que a gente chama de BPC, que ele é pago aos 65 anos. Então, a pessoa que nunca contribuiu, existe uma possibilidade dela receber um benefício. Por idade ou por deficiência também, né, doutora? Também, 65 anos por idade, homem ou mulher, mas também no caso de uma pessoa que tem uma deficiência, que ela não consegue trabalhar e a família dela não consegue prover o sustento dela, também existe uma possibilidade de benefício. Tem ouvinte aqui que está pedindo para a senhora repetir de novo o endereço, ó, que foi muito rápido, não conseguiu anotar. Vamos devagar. Isso Rua aí. Rua Paissandu, Paissandu, número 1193. 1193, Passo Fundo, né? Isso, Passo Fundo. Passo Fundo, Sala 1001. sala 1001. Mais conhecido lá como o prédio do Quero Café. Prédio do Quero Café. Café. Isso, e é do outro lado da faculdade Anhanguera, que também é a antiga Brahma, que o pessoal fala bastante. Então é bem fácil, é bem localizado. Vou repetir aqui, Rua Paissandu, número 1193, sala 1001, em Passo Fundo, não é? Ali no prédio do Quero Café, é isso? Isso, também temos os WhatsApps, né? Tem o 54 54 9 9 9601 9601 1131 1131 e O 54 54 9 9 9928 9928 8414. 8414. Bom, agora é só ligar para as isso, doutoras temos as aqui. mídias sociais Isso. também, então não tem perigo do pessoal não nos encontrar. Muito bem. Bem, doutoras, muito obrigado, viu, pela presença aqui no programa, nos trazendo essas informações que foram muito úteis para os nossos ouvintes. Prova está que muitos se interessaram e ligaram, né? Conversamos com as doutoras Luciane Zapelo e Adriana Góes, especialmente aqui para o Rádio Cidade. Muito obrigado. Obrigada, Chico. Ficamos sempre à disposição. Nós que agradecemos, Chico. Um abraço a todos os ouvintes. Acho que